Salve, salve, rapaziada, ligada no Decível Futebol. Eu sou o Guilherme Naziazenia, nesse desempenho profissional, e hoje estou aqui para mais um Tabelando Ideias, o programa semanal do Decível Futebol sobre futebol brasileiro, programa que eu comento, geralmente junto a Jaime Júnior, as principais notícias, os principais temas, os principais assuntos, fofocas, qualquer coisa que esteja em alta no futebol brasileiro. Hoje, de uma maneira um pouquinho diferente, Jaime Júnior não pôde estar com nós devido a questões de trabalho. Os horários acabaram não batendo. Então, hoje eu vou fazer esse programa sozinho, vai ser um pouquinho diferente. Provavelmente vai ser mais rápido, uma duração menor do que os programas com o Jaime, que costumam demorar 1h30, 1h20, 1h40. Enfim. Só que avisando para vocês que hoje, como vocês viram aí no título, o programa é sobre Copa do Brasil, rapaziada. Vou fazer aqui a cobertura, né, de todos, cobertura não, né, os comentários, a prévia de todos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. E sem mais delongas, rapaziada, antes de entrar no assunto Copa do Brasil, queria dar só uns pitaquinhos sobre Campeonato Brasileiro, né? Esse final de semana a gente teve rodada. Só para não passar em branco, separei dois teminhas aqui, e o primeiro, como vocês estão vendo, é o Santos Futebol Clube, que está desesperado, voltou para a zona de rebaixamento depois de empatar com o Lanterna Sport, graças também ao empate do Vasco contra o Internacional. E, rapaziada, já adianto para vocês que o Santos está em uma situação complicada de se explicar, porque quando você olha para o elenco, falando como Santista, eu não acho que seja um elenco para cair. Por exemplo, o time que caiu em 2023 eu acho muito, muito pior do que esse de 2025, mas muito pior mesmo. Só que a campanha desse time já é, no mesmo número de rodadas, já é pior. É a pior campanha da história do Santos em pontos corridos, até a 15ª rodada. Ah, mas o Santos tem um jogo a menos e tal. Cara, isso para mim pouco interessa. É, eu acho que tem muitos problemas, principalmente anímicos desse time. Tem problema de montagem de elenco. O Santos é um time que não tem zagueiro, não tem um zagueiro confiável, né? Eu gosto do Luan Pérez, né? Gostava mais ainda, né? Antes, ali, principalmente nas temporadas dele, 2019, 2020, ali, a Libertadores dele foi espetacular. E num ano que o Santos chega na final, mas não é mais o mesmo nível, por mais que eu acho que ele tenha melhorado nos últimos jogos. O Santos fica refém de zagueiros um pouco limitados tecnicamente, que eu acho que não são do nível, como o João Basso. O Zé Ivaldo, eu acho que faz um ano até bom, mas tá em baixa também, que caiu de rendimento. O Gil, fisicamente, apesar de não ter jogado os últimos jogos, não é, nas vezes que jogou, não foi essa peça confiável. Então o Santos é um elenco com muitos buracos, fisicamente muito abaixo dos seus adversários, não compete no mesmo nível. E ainda tem uns absurdos, como, por exemplo, o Gabriel Bontempo ser reserva, né? É completamente inacreditável o Bontempo ser reserva nesse time. Já jogou de volante, já jogou de ponta direita, já jogou de meia atacante, já jogou de falso 9 nesse time, jogou em todas as posições e em todas as vezes jogou bem. É um cara que dá uma dinâmica totalmente pro Santos, assim, ele é muito. Ele é um jogador muito associativo, né? O Gabriel Montempo é um cara que toda hora tá perto da região da bola, dando apoio, e é muito inteligente, né? Sabe fazer movimentos de ruptura para se projetar ali nas costas da defesa, receber um passe, só que é muito bom associando, né? Um cara que joga muito bem em espaço curto, tem aquele domínio orientado. Então, assim, eu acho uma loucura. Tanto que no segundo tempo, mesmo com um a menos, o Santos começa a criar jogadas por dentro, justamente porque Rolês e Gabriel Bontempo e Neymar começam a se conectar, estão mais próximos, né? O Rolês vira até um volante praticamente no segundo tempo, junto ao Gabriel Bontempo, né? Numa invenção que o Kleber Xavier fez, que eu acho que, assim, deu certo só porque foi contra o Sport, na minha visão, né? Mas que eu achei que foi até criativa a ideia dele, né? De fazer aquela linha de três recuando o João Schmidt, dois alas, Barreal e o Cabadiro, que na verdade é um ponta e estava estreando, só que jogou de ala, com dois volantes ali sendo Rolês e o Bom Tempo, e aí o mais absurdo dessa escalação, que era Tiquinho e Neymar lá na frente, dois, se você já tinha um jogador a menos e você ainda colocou o Tiquinho, você tinha
outro jogador que não marcava, e você já tem o Neymar, que desde o início é um jogador a menos na marcação. Só que nesse caso você entende mais, né? Só que apesar de todos esses pesares, o Santos conseguiu buscar um empate heróico, né? Se serve de consolo, né? Falando como Santista, a única coisa que me deixa mais esperançoso é justamente a manutenção do Gabriel Bontempo no time titular, que eu acho que vai fatalmente melhorar o time. E os jogadores não desistirem, cara. Os jogadores tendo lutado até o final. O Santos foi muito guerreiro. Os jogadores foram muito guerreiros, assim. Um jogo de muita pressão. Você vinha de 2 derrotas seguidas, de uma semana dificílima, perdendo para Mirassol, perdendo para Inter, com crises internas, com crises entre elenco e torcida. Teve protesto da torcida jovem na porta do CT. Não vou entrar aqui no mérito se eu concordo, se eu discordo, mas teve, né? Então o Santos. E aí você soma isso, aí está perdendo para o Lanterna, que não ganhou de ninguém no campeonato, por 2-0 com um a menos. Assim, era para ser um cenário de os jogadores só, tipo, sentirem, jogar a toalha ali naquele jogo. E não foi o caso. Então, eu acho que se serve de consolo os jogadores não se entregaram em nenhum momento. Até a postura ali no final do jogo do próprio Neymar foi muito legal de ver, assim, como torcedor. Ele cobrando mais acréscimo, porque o Santos estava no momento que o Santos queria ganhar o jogo, sentia que dava para ganhar, que era o momento, e não se acovardou. Então, essa é a minha opinião sobre o Santos, né? Tá desesperado mesmo, mas para sorte do Santos, outros times estão fazendo suas piores campanhas também, seus piores inícios de brasileiro da história aí em vários anos. E agora sobre esporte, cara, é complicado, tipo, esporte eu não vejo uma perspectiva de muita coisa aí nesse campeonato. Eu acho muito difícil que eles consigam se livrar do rebaixamento, honestamente. Eu acho que já é o primeiro rebaixado, com todo respeito ao esporte, tem uma torcida maravilhosa, mas assim, cara, o jogo em si é inacreditável, as circunstâncias dele e tecnicamente é um time que é muito, muito, muito abaixo de todos os outros da Série A. Foram diversos contra-ataques que eles tiveram, situações de 4 contra 3, 3 contra 2 no segundo tempo, principalmente quando eles estavam com um a mais, muito contra-ataque, o Santos se lançava para o ataque, deixava mais espaço ainda, e o Santos já é um time lento, e um time que já não estava com praticamente nenhuma proteção à frente da sua área, os alas, na verdade, eram pontas, e o Sport não conseguiu aproveitar isso, só conseguiu fazer o gol não por uma finalização, assim, a jogada é bem trabalhada do segundo gol, mas na prática foi um gol contra, né? Porque o Lucas Lima ele tenta cruzar, a bola desvia. Eu nem cheguei a ver se o gol foi pro Lucas Lima, se foi gol contra. Eu achei que tinha sido gol contra. Mas o Sport é um time muito, muito limitado, cara. Assim, esse jogo que poderia ter sido uma virada de chave para o Sport, né? Que tá com técnico novo, tinha arrancado um empate contra o Vitória que tinha sido heróico. Então parecia que poderia ser o início de algo, mas não foi, né? E o próximo assunto aqui de Brasileirão que eu queria tocar antes de começar a prévia da Copa do Brasil é a polêmica de arbitragem do final de semana, a expulsão do Léo Jardim, goleiro do Vasco da Gama no jogo contra o Inter. Para quem não sabe, se você estava numa caverna nesse final de semana e não viu o que aconteceu, o Léo Jardim basicamente foi expulso por fazer cera. Assim, ele tinha feito cera, tipos diferentes de cera, né? No primeiro cartão. Ele demorando muito para repor a bola no tiro de meta. O juiz vai lá e dá o cartão amarelo. E esse é um cartão mais padrão, né? A gente já viu várias vezes isso acontecendo. Agora, o segundo cartão, um pouquinho diferente e inusitado, né? Que é ele falando que estava sentindo dor, que precisava de atendimento. E aí, o juiz chega nele, fala uma vez, ó, levanta, vamos voltar ao jogo. Aí ele, não, só vou passar um gelol, não sei o quê. Levanta, aí ele se recusava, né? A dar seguimento ao jogo, enquanto não tivesse o atendimento médico, o juiz vai dar o segundo amarelo, ele é expulso. E, cara, adianto para vocês que a minha opinião ela pode ser um pouquinho diferente do que tá rolando aí, porque eu acho que foi corretíssima a expulsão, cara. Eu sou um
eu odeio com todas as minhas forças essa mania ridícula do futebol brasileiro, principalmente dos goleiros do futebol brasileiro, de fazerem cera a todo instante. E é justamente o goleiro que faz cera porque o jogo não pode ter segmento sem um goleiro. Então é sempre, assim, o Everson é profissional nisso, é chatíssimo ver o jogo do Galo com o Everson, que é um ótimo goleiro. Aí ele vai lá e faz uma defesa difícil, aí cai no chão e rola e pede atendimento. Depois de fazer a defesa difícil, sai um número do Rafael do São Paulo, que é o líder em tempo de atendimento, né, nesse Campeonato Brasileiro. O Brasão mesmo, falando como do goleiro do meu time, é outro que também assim, é muito chato, toda hora quer esfriar o jogo e sente a lesão. E eu acho isso insuportável, cara. Só que, assim, eu acho que a expulsão foi correta. Porém, tem que manter o critério. Eu entendo completamente o torcedor do Vasco se sentir prejudicado, porque contra nenhum outro time isso foi utilizado, contra ninguém, mas pelo menos até então, esse critério foi mantido, né? Critério de estou percebendo que o jogador está fazendo cera, vou amarelar ele. Não, cara, assim, vamos combinar? E principalmente nessa cera de atendimento, de lesão, é raríssimo, raríssimo, raríssimo o juiz mandar o jogo seguir, pedir para o jogador se levantar rápido, adverti-lo por isso, né? Seja verbalmente ou seja com o cartão. E aí isso acontece justamente, e aí vai o azar do Vasco, né? Inacreditável, né? Nunca vi isso, e aí quando acontece é justamente contra quem? Contra o Vasco. Então eu entendo completamente o torcedor se sentir prejudicado, apesar de que, assim, para mim o ideal era, se isso for uma mudança de rumos, assim, uma ruptura, a partir de hoje não toleraremos mais isso. Não toleraremos falando como a CBF, a arbitragem como um todo. Né? Beleza, perfeito, concordo 100%, ótimo, grande notícia. Agora, se esse critério não for mantido, cara, é muito complicado, porque você utiliza um critério durante todo o campeonato e aí num jogo específico você muda ele e claramente foi uma expulsão que foi completamente influente no andamento do jogo, né? O Vasco, antes da expulsão, estava ganhando de 1-0 e depois da expulsão sofre um empate. Tudo bem que o Inter estava muito melhor naquele segundo tempo, né? O Vasco faz um primeiro tempo excelente, perde muitas chances, consegue fazer o gol, mas no segundo tempo o Inter é quem toma as rédeas da partida. E só que aí você teve a expulsão do Jardim que interfere completamente no jogo. Então, basicamente, assim, eu concordo com a expulsão, assim, olhando friamente, você me dá essa situação, você fala, e o jogador foi expulso. Concordo 100%, independente de que time foi. Eu até falo assim, o Brasão, por exemplo, quando ele faz essas séries dele no Santos, ele tem que ser advertido com o amarelo, cara. Porque, assim, muitas vezes é um momento que o time tá tomando uma pressão ali, e aí ele vai lá e cai. Cara, tipo assim, você tá tomando pressão, joga bola, cara. Tipo, joga bola, pô. Assim, pelo amor de Deus, o time tem que estar preparado psicologicamente para sustentar momentos em que você não está melhor na partida. E não você ficar fazendo cera para esfriar o jogo, para paralisar o jogo, porque isso só faz mal ao produto. Isso é ruim apenas para o produto, cara. Que você tem mais dificuldade para vender, você tem menos tempo de retenção de tela, porque jogo picotado quer dizer audiência mais baixa, menos retenção da audiência. Então, eu concordo, porém, apenas se isso tiver uma continuidade, o que honestamente eu acho que não vai ter, porque conhecemos o futebol brasileiro, a arbitragem brasileira e a falta de critério da arbitragem brasileira, principalmente, né? Então, esses foram os dois temas aqui mais rapidinhos que eu separei sobre o Campeonato Brasileiro. Além disso, ainda tivemos outros estados, Botafogo empatou com o Corinthians, Fluminense, que está em crise, né? 4 derrotas seguidas, desde o Super Mundial. Tivemos o Flamengo vencendo o Galo, Palmeiras vencendo o Grêmio, enfim, alguns outros resultados, Fortaleza se recuperando. Só que vamos ao que interessa agora, que é a Copa do Brasil, rapaziada. Como eu falei para vocês, vou fazer aqui os meus comentários sobre os 8 jogos da Copa do Brasil, começando por Botafogo e Red Bull Bragantino. Já adianto que acho um confronto interessantíssimo, principalmente do ponto de vista
tático, dois times que se parecem até, né, nas ideias de jogo, né? São times que gostam de marcar alto, que gostam de atacar em velocidade, né? Não necessariamente são times que dependem só do contra-ataque, mas gostam de ser rápidos, de ser diretos, incisivos, nas suas ideias de jogo, nas suas estruturas ofensivas. Sem bola, são times muito agressivos. Eu diria que acho que até o Bragantino, acho que o Bragantino é até mais agressivo do que o Botafogo sem bola. Então eu acho que vai ser um jogo muito legal, um jogo de trocação. O Botafogo é uma defesa muito, muito forte, né? E desde a chegada do David Ancelotti tem mostrado isso também, né? Até porque não tinha sofrido, se eu não me engano, não tinha sofrido gols ainda desde a chegada do David Ancelotti, que eu acho que tem um início interessante aí com algumas. Assim, lógico que só foram. Acho que no comando deles são só 3 jogos, né? Mas eu acho que tem bons sinais, principalmente contra o Corinthians, ele no primeiro tempo, no segundo tempo é um pouco decepcionante, mas o primeiro tempo é muito bom. Foi a melhor parte do Joaquim Correa, o Arthur Cabral tá fazendo gol, e é um jogador que eu acho que em características ele não tem a mesma explosão, velocidade do Igor Jesus, só que ele tem uma capacidade de pivô muito, muito boa, que mantém uma das coisas que era muito importante nesse time do Botafogo, que era justamente a utilização muitas vezes do centroavante para você desafogar o time, né? Para você conectar os seus atacantes e colocar o time no campo de ataque mais rápido. E é justamente assim que sai, por exemplo, o gol do Arthur Cabral contra o próprio Corinthians, né? Na origem da jogada é um lançamento do Barbosa para o Arthur Cabral, que ele escora para o Montoro, que abre do lado direito, e aí você tem a tabelinha ali do Bateu Ponte com o Joaquim Corrêa. Cruzamento, Nathan Fernandes escora para o meio da área e o Arthur faz o gol. Então, acho que tem alguns bons sinais, sim. Além disso, o Joaquim Correa fez a sua melhor partida pelo Botafogo nesse final de semana contra o Corinthians. O jogo dele é muito bom mesmo, mais participativo, mais confiante, mais imerso dentro do jogo em si. E pelo lado do Bragantino, cara, eu acho que a campanha no brasileiro, não é que eu acho, né? Tenho certeza que a campanha é muito boa, muito positiva. Quinto colocado, 27 pontos. Curiosamente, é o confronto do quinto contra o sexto colocado, né? O Botafogo tem 2 jogos a menos e 1 ponto a menos. É provável que passe o Bragantino. Mas o Bragantino, desde o Mundial, não vem numa fase muito legal, né? É uma vitória, um empate e 3 derrotas seguidas. Derrota para Flamengo no confronto direto e derrota para 2 times que brigam na parte de baixo da tabela, o Fortaleza e o Vitória venceram o Red Bull Bragantino. E só que eu já tinha falado isso em outro programa, que eu acho completamente natural uma queda de rendimento do Bragantino, principalmente no Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato que demanda muita regularidade, cara. Assim, para você disputar com um time como o Flamengo, por exemplo, contra o Palmeiras, que são times que muito dificilmente desperdiçam pontos, até nos jogos que não jogam tão bem, e aí podemos dar o exemplo, por exemplo, do Flamengo e Atlético Mineiro que tivemos nesse final de semana, e que o Flamengo não fez teve longe de fazer o seu melhor jogo. E foi lá e ganhou. Porque são times extremamente regulares, são times seguros, são times que têm bolas de segurança, que têm repertório. Muitas vezes a bola não entrando com a bola no chão, ali, com a bola rolando. Você tem as bolas paradas, por exemplo, no caso do Flamengo, né? Para desequilibrar jogos, além de um elenco muito, muito vasto, né? Nesses times. Eu acho não, tenho certeza que o Bragantino não está nesse nível ainda, mas é um time muito bem treinado. Gosto muito, muito do Fernando Seabra. Eu acho que foi muito bem ano passado pelo Cruzeiro. Acho que um pouco injustiçado, porque eu nem acho que era um time uau, assim, do Cruzeiro. E na primeira crise que ele teve, na primeira sequência ruim, já foi demitido, né? E eu acho que isso custou o ano do Cruzeiro, né? Acho que custou a Sul-Americana também, porque você tinha um time que era muito bem entendido daquilo que queria fazer, da sua filosofia de jogo, né, com o Fernando Seabra. E aí você tem uma ruptura muito grande entrando de Diniz. E só que para sorte do Bragantino, o Seabra ficou fácil no mercado, salvou eles do rebaixamento ano passado. E esse ano, com mais tempo para trabalhar, com a janela de transferências para chamar de sua, né, com todo esse planejamento, tá dando os frutos aí, né? Eu tava até vendo vi aí, tava lendo um pouco sobre a história do Fernando Seabra, né? É muito legal ver como ele cresceu, né? Como foi essa ascensão dele
até se tornar um técnico de Série A, e é um dos poucos técnicos de Série A que nós temos que não... Hoje em dia é um pouco mais comum isso, mas historicamente é uma exceção, técnicos que não forem jogadores treinarem em times de primeira divisão, né? Esse ano a gente tem o Renato Paiva, tem o Léo Condé, alguns outros exemplos de técnicos que não foram jogadores, só que é uma exceção. E eu tava vendo um pouco da história dele, já foi treinador de time, de atlética, de time de universidade, de um monte de coisa, foi analista de desempenho, foi olheiro, foi coordenador de categoria de base, foi treinador de categoria de base até chegar nesse nível. E é um cara com ideias muito boas. O Bragantino é um time que joga um futebol muito legal, né? É um time que gosta de jogar com a bola, de ter a bola, mas isso não quer dizer que é um time que gosta de ter uma posse muito, muito longa, porque é um time que constrói seus ataques muito rápidos, é um time muito incisivo, né? Ele tem uma saída de jogo apoiada, só que é aquela coisa, né? Parece até um pouco Flamengo nesse sentido, que é aquele time que gosta de quebrar a pressão para aí sim ter o campo para acelerar e verticalizar o jogo, né? Você tem o Sacha, que eu gosto muito, é um jogador muito bom, muito útil, muito é bom sem bola, se movimenta muito bem com a bola, faz seus gols. O John, para mim, é o principal destaque desse time. Eu gosto muito, muito do John, jogador de potencial, está fazendo um excelente ano. E sobre esse duelo, como eu disse, eu acho que é um confronto muito movimentado. São dois times que gostam de jogar para frente, que gostam do contra-ataque, ao mesmo tempo que não tem problema em ter a bola. Eu acho que se eu tivesse que apostar em algo, eu diria que o Bragantino, ele tenha um pouquinho mais a bola que o Botafogo. Só que o Botafogo se sente muito confortável com a bola, e o Botafogo, quando tiver a bola, ele vai deixar espaço para o Bragantino. Então eu espero uma eliminatória de não sei se muitos gols, mas pelo menos jogos movimentados, com muitas chances de gol. É o primeiro jogo. Acho que o Botafogo é favorito por conta do elenco, por conta da força que tem nesse time, da capacidade de manter uma competição jogando quarta domingo, sem ter tantos danos como um time como o Bragantino, né? Apesar do Bragantino ter só a Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro para disputar. Eu acho que o Botafogo é sim o favorito desse confronto, mas assim, como eu disse no início, confronto equilibrado com um dos melhores, eu acho que talvez o... Acho não, com certeza é o confronto mais subestimado dessas oitavas, na minha visão. Então, ficar de olho aí, o primeiro jogo é hoje, no Newton Santos. Então, isso também pode ser uma vantagem para o Bragantino decidir em casa. E, então, sobre Botafogo e Bragantino é isso. Pulando para o próximo confronto, CSA contra Vasco. Cara, já adianto. Acho que é um confronto. Acho não, né? Tenho certeza. Assim, esse confronto dos próximos dois são claramente os mais desnivelados, né? Time de divisões diferentes. Assim, o CSA é um time que não é nem um time de segunda divisão, né? Hoje em dia é um time de terceira divisão e é um nono colocado nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória, sendo uma vitória e 3 derrotas. Né, para ser muito sincero, não cheguei a acompanhar muito do CSA para ter uma noção desse confronto, assim, vi um pouco mais do que eles fizeram contra o Grêmio, né? E muito naquela proposta, né? Entrega a bola para o adversário, tenta se defender de forma competente, saídas em contra-ataques, às vezes uma bola parada ali para tentar complicar o adversário. E a tônica desse confronto eu acho que vai ser exatamente essa, vai ser o CSA dando a bola pro Vasco, o Vasco que já adora ter a bola, ainda mais se você fala, tem a bola Vasco, o Diniz fala, por favor, me dê ela. O Vasco que não venceu desde a parada do Super Mundial, ainda teve a eliminação da Sul-Americana, né? São 3 empates e 2 derrotas nos 5 jogos pós-mundial, não é uma fase muito legal do Vasco. Só que eu acho que é uma fase muito mais que escancaram muito mais deficiências do elenco, né? Problemas que esse time tem ali de profundidade e até de qualidade técnica mesmo, né? Em vários dos setores do campo, assim. E assim, se o seu melhor jogador, no caso, não sei se nem melhor jogador, né? Mas o jogador mais decisivo, como é o caso do Verratti, já não tá numa fase boa, isso é um grande indicativo de que as coisas não estão legais, né?
Verratti, apesar de ser um dos artilheiros do ano do futebol brasileiro e também do Brasileirão, não está numa fase muito positiva, né? O jogo contra o Inter, ele perde muitas chances, né? Fica muito marcado, né? Pelo erro no gol, mas eu acho que a principal questão, né? Para ele ser centroavante, a função dele ser fazer gol, foram as chances perdidas. E, cara, eu diria que é um confronto assim que o Vasco é favorito. Como eu disse, não é que tá jogando mal o Vasco, cara. Eu acho que esse jogo contra o Inter, por exemplo, ele foi um exemplo claro de um jogo que o Vasco tinha tudo para vencer e não venceu porque não aproveitou a chance que teve. Lógico que o segundo tempo do Inter é muito bom, muito melhor joga muito melhor que o Vasco, né? E acho que faz jus ao resultado final, que foi um empate, né? Porque para mim ficou muito claro assim, o Vasco muito melhor no primeiro tempo e no segundo tempo o Inter muito melhor. Então o empate está de bom tamanho. Só que o primeiro tempo o Vasco poderia ter matado o jogo, poderia ter feito 2-3-0 ali contra o Inter e encaminhar um resultado que seria fundamental para o Vasco, mas não foi o caso. E sobre esse confronto é aquilo que eu estava falando. Vasco favorito, só que eu enxergo sim possibilidades que o time possa se complicar, né? Porque o CSA, como eu falei, vai dar a bola para o Vasco. Se o Vasco não converter as chances, aí pode se complicar, né? Pode levar o jogo para os pênaltis, alguma coisa assim. Mas eu acho muito, de verdade mesmo, eu acho bem provável que o Vasco seja eliminado. O fato de decidir em São Januário algo muito positivo para eles, né? E acho que assim, até pensando no lado do Vasco, foi uma coisa muito boa você pegar um adversário que não seja tão complicado assim, num momento delicado deles no Campeonato Brasileiro, num momento que eles estão ali numa briga ferrenha ali, especialmente com o Santos ponto a ponto ali, nessa busca por sair do Z4. E então foi bom para eles, né? Não ter que se preocupar tanto assim, né, com a Copa do Brasil, apesar de que você não pode desdenhar do seu adversário e achar que já está vencido, você tem que ter a seriedade. Só que convenhamos que não é o mesmo nível de exigência, né, um jogo contra o CSA do que seria um jogo com outro time de Série A. Então, pulando para o próximo confronto aqui, vamos falar de Cruzeiro, o Cruzeirão cabuloso contra o CRB. E aí é outro confronto bem desnivelado. O Cruzeiro é amplamente favorito contra o CRB. O Cruzeiro que vem apesar de vir de 2 jogos sem vencer, vem de uma retomada pós-mundial muito boa, 3 vitórias seguidas, chegou a assumir a ponta da tabela ali por algum tempo ali, acho que questão de 2 rodadas, né? Desde que quando o Santos vence o Flamengo e aí o Cruzeiro vence o Fluminense na mesma rodada, é quando o Cruzeiro assume a liderança. E vai jogar contra um CRB, né? O CRB que 10º colocado da Série B, então assim, nem na Série B tem sido um time perigosíssimo, né? Só para vocês terem uma noção, os últimos jogos dele aqui, ó, dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acho que 11 jogos aqui. Os últimos 11 jogos eles ganharam apenas 3, rapaziada. Então, assim, e empataram só um. Então, assim, perderam muitos jogos. Perderam pro Vila Nova, pro Coritiba, pro Atlético Goianiense, pro América. Vários times que não chegou nem perto do nível do Cruzeiro. Então, eu acho que vai ser uma classificação bem tranquila mesmo do Cruzeiro. Assim, acho que a única chance que eles têm de se complicar é não fazer um resultado bom no primeiro jogo, que é no Mineirão, né? Porque assim como o CRB teve essa vantagem contra o Santos de decidir em casa, vai ter de novo contra o Cruzeiro. Pode ser acho que a principal arma que o CRB tem para esse confronto, né? Além de um possível combustível que o time tem depois de eliminar o Santos do Neymar. Lógico que o Santos não está jogando nada e é um time que passa longe de passar medo em alguém, mas foi muito comemorado, né? Assim, a atmosfera lá no Rei Pelé no jogo da volta, né? Numa classificação heróica, nos pênaltis, tava muito legal. Só que assim, esse combustível, talvez ali num momento imediato ali, depois
a gente pudesse achar que ia ter um efeito, mas como eu falei, a sequência deles depois da classificação contra o Santos é desses 11 jogos e apenas 3 vitórias nessa sequência. Então, o último jogo deles foi uma vitória muito positiva contra o Novo Horizonte, uma vitória por 4-0, mas pouco para ser o suficiente para falar, mas aí esse time vai desafiar o Cruzeiro, que, como eu já falei aqui, eu já tabelando ideias da semana passada, a gente falou muito sobre o Cruzeiro, né, e essa retomada do Cruzeiro, né, depois de um início do ano com muitas desconfianças, com muitos problemas, problema interno com o jogador, com o técnico, dirigente brigando com o técnico, dirigente brigando com o presidente, a presidente alfinetando elenco. Então, depois desse início conturbado, o Cruzeiro hoje apresenta um dos melhores é um dos melhores times jogando no Brasil, né? Assim, em questão de jogo mesmo, assim, de qualidade de jogo, né? É um time muito físico, muito intenso, muito direto, muito forte nas transições, que verticaliza ao máximo as suas ações atacando. Eu acho que vai ser muito difícil do CRB sustentar essa intensidade, esse ritmo que o Cruzeiro impõe na partida. Então, eu acho que o Cruzeiro ele passa com certa tranquilidade, né? E até é importante fazer um resultado, porque se você faz um resultado interessante já nesse primeiro jogo, ali abre 2, 3 gols de diferença, você ainda pode poupar na volta, né? E para o Cruzeiro é muito importante, já que o Cruzeiro está nessa briga aí de Campeonato Brasileiro e briga de título, né? Tá brigando ali na parte de cima com o Flamengo, com Palmeiras também, com Botafogo, com Bragantino, ali também, mas especialmente com o Flamengo nessas últimas rodadas. E então é isso, né? Esse é um confronto que eu também não tenho muito o que me alongar, né? Acho que é bem claro que o Cruzeiro é amplamente favorito contra o CRB, mas nunca se sabe, Copa do Brasil, o torneio mata-mata, como foi na fase passada, a gente sabe que podem acontecer zebras, sim. Então, passando para o próximo confronto aqui, já adianto, confronto mais desnivelado do dessas oitavas de final da Copa do Brasil, o Bahia, que vem numa excelente fase, né? O Bahia é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. É um time que eu gosto muito, né? Apesar de uma eliminação para lá de vexatória na Sul-Americana, né? O time que, assim, voou da Libertadores no grupo do Inter, no que seria o grupo da morte. Foi o grupo da morte, né? Da fase de grupos da Libertadores. Foi para a repescagem da Sul-Americana e foi eliminado para o América de Cali de maneira muito decepcionante. Só que, em contrapartida no Campeonato Brasileiro, o Bahia está muito bem, é o quarto colocado com 28 pontos, 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, por exemplo. Então, se a gente parar para pensar aqui que são 2 jogos a menos, às vezes, sei lá, eles ganham esses 2 jogos, né, vamos supor, então somariam mais 6 pontos, empatariam em pontos com o Cruzeiro. Então, assim, é um ano muito bom do Bahia. É um time que tem elenco, que tem. E eu acho, e assim, lógico que é uma chance de título, uma Sul-Americana, e para mim era um título muito tranquilo, entre aspas, né? Que o Bahia teria, né? Porque para mim claramente era o melhor time da Sul-Americana, o melhor elenco, o melhor futebol, o maior investimento, talvez, né? Lógico que você tem um Atlético Mineiro ali, você tem um Fluminense e tal, mas eu acho que em termos de organização, né, ainda mais pelas outros 2 times que eu citei bem acumulando nos últimos anos, financeiramente eu já nem acho que seja o mesmo nível do Bahia e eu já falei algumas vezes, né, o tanto que eu acho esse time do Bahia legal, eu gosto de ver jogar, né? É um depois que foi adquirido pelo City, é muito clara a mudança de, de identidade do Bahia, né? É um time que tenta jogar um tipo de futebol que é legal, que é propositivo, que depende de jogadores bons como Everton Ribeiro, como o Cauli, como o Jean Lucas, como o Caio Alexandre, que eu acho um craque de bola, como o Luciano Juba, que talvez seja o melhor lateral esquerdo da temporada no futebol brasileiro. E vai ser um confronto muito tranquilo na minha visão, né, cara? Assim, todo o respeito ao Retrô, eu não enxergo qual é a possibilidade do Retrô
não chega uma possibilidade do Retrô eliminar o Bahia. A única coisa seria assim, como o primeiro jogo é na Fonte Nova, né? É, sei lá, uma catástrofe aconteceu, o Bahia não conseguir levar o resultado para o jogo da volta, e aí na volta, ali de repente, empata mais um empate, alguma coisa assim, e vai para os pênaltis. E aí eu acho que é a única chance do Retrô passar, cara, porque com todo respeito, assim, o Retrô é o 19º colocado da Série C, então é um time que está que talvez jogue a quarta divisão do futebol brasileiro ano que vem, então nem na divisão deles, que já é uma divisão, perdão, muito inferior à Série A do Campeonato Brasileiro, que é onde o Bahia está em quarto lugar, e eles estão em 19º, né, na divisão deles. Então, esse confronto aqui, até pedir desculpa para você, torcedor do Bahia, que tá vendo, porque eu nem vou me aprofundar tanto nesse confronto, porque, cara, honestamente, o Retrô, ele é um nível muito, muito, muito abaixo mesmo do Bahia. Eu acho que o Bahia tem que garantir já a classificação já nesse primeiro confronto, né? Eles vêm de uma vitória de 3-0 sobre o Juventude no Campeonato Brasileiro, então eu acho natural que eles repitam aí um resultado elástico contra o Retrô e já encaminha a classificação para ter como focar no Campeonato Brasileiro, né? Como eu disse, eu acho que por um lado a eliminação da Sul-Americana ela é positiva para o Bahia, porque você pode priorizar essas duas competições, né? Eu acho que o Bahia é um dos times que, principalmente no primeiro semestre, estava sofrendo muito por questão de calendário, cara. Assim, eu via muitas vezes assim, o Bahia jogava tempos muito bons ou pedaços muito bons de partidas, mas eu sentia que fisicamente já não é um time de marcador intenso, assim, você tem jogadores como Carlos Alexandre, como Everton Ribeiro, que são jogadores que jogam com a bola, não são jogadores de jogar sem a bola. O próprio Jean Lucas, que fisicamente é melhor que esses, mas também é um jogador de jogar mais com a bola, o próprio Cauli, o próprio Pulga. Então, eu senti o Bahia pregando em alguns momentos e acho que isso custou eles a classificação na Libertadores, porque eu não tenho dúvida de que o Bahia é um melhor time do que o Atlético Nacional, só que não jogar a Libertadores, né, não é só sobre ser melhor, é sobre ser mais consistente, mais resiliente, e como a gente sabe, o calendário sempre é uma questão que atrapalha muito, então eu acho que esse confronto foi importante, assim como eu falei no caso do Vasco, é um confronto interessante, e até do Cruzeiro, né, que é bom para você ter uma preocupação a menos, assim, não que, como eu disse, para você ignorar o confronto e desdenhar do adversário, mas claramente é um nível abaixo, né? E em tese demandará menos esforço para se classificar. Então, essa é a minha opinião sobre esse confronto. Igual eu falei, Bahia favoritíssimo. Pulando para o próximo confronto, aqui voltamos a ter um jogo interessantíssimo, um duelo que vai ser interessante. Eu não digo interessante por conta de um jogo bonito, porque conhecendo o Inter e Fluminense, eu não sei se teremos os jogos mais bonitos, mas estrategicamente eu acho que vai ser muito interessante, cara. São dois times que tiveram altos e baixos já esse ano. O próprio Fluminense é um time que tá numa baixa muito grande, principalmente desde do seu maior pico, né? Esse ano que foi justamente o Super Mundial, né? A campanha histórica, absurda que o Fluminense fez, ficando entre os 4 melhores times do Super Mundial, sendo eliminado apenas para o Chelsea, eliminando ao Hilal, o Chelsea, perdão, Inter de Milão. E vocês viram, né? Se você acompanhou aqui a cobertura que a gente fez do Super Mundial, eu fiz muita análise tática do Fluminense, enalteci muito. Acho que o Renato, ele foi o principal ponto do Fluminense nessa temporada, para mim, é o Renato Gaúcho, é o que mais me surpreendeu. Confesso que não esperava um desempenho tão bom do Renato como técnico, decisões tão acertadas, leituras tão corretas do jogo, né, e ajustes. E ele tá me surpreendendo, tá calando minha boca, fazendo um ótimo trabalho. Porém, como eu disse, o Fluminense tá numa fase bem ruim desde o Super Mundial.
São 4 jogos e 4 derrotas. Perdeu para Cruzeiro em casa, perdeu para o Flamengo. Não foi assim exatamente em casa, né? Apesar de ter sido Maracanã, porque o mando era do Flamengo. Depois perde para o Palmeiras em casa também. E na última rodada perdeu para o São Paulo por 3-1, sofrendo gols de bola aérea em todos os jogos, que vem sendo um problema muito comentado aí pelo Fluminense, pela torcida do Tricolor, que são essas deficiências defensivas que o time tem, né? Por mais que você tenha um jogador como o Thiago Silva, eu acho que você tem um outro elo muito fraco ali defensivamente, que é o Freitas, que por mais tenha feito um ótimo campeonato mundial, honestamente eu não confio tanto e não tenho tanto apreço assim pelo futebol do Freitas. E ainda tem a questão do principal motor ofensivo do time ter o John Arias e ele ter saído, né, cara? E aí é onde eu acho que entra o grande problema desse Fluminense desde a volta do Mundial, que é o Fluminense é um time que sem bola, apesar de ter esses erros defensivos, né? Esse elo fraco na defesa, como eu disse, que é o Freitas, e muitas vezes o lateral esquerdo também não ser o mais confiável do mundo. O Fluminense é um time que defende bem, cara, que o Renato Gaúcho, ele tem montado esquemas defensivos muito interessantes, geralmente é um time versátil, né, que pode jogar com linha de 5, pode jogar com linha de 4, só que a grande questão dessa defesa, para mim, é como o Fluminense defende o meio de campo e muitas das vezes ganha o meio de campo dos adversários, tira a criatividade do seu adversário, muitas vezes com encaixes individuais ali no meio, você tem meias que eu gosto do Bernal, eu gosto muito do Martinelli, apesar de na volta do Mundial aí ter oscilado um pouco, né? Assim, eu até acho que até o torcedor do Fluminense concorda comigo que o Martinelli é um cara de muitos altos e baixos, né? Ano retrasado ele era amado, ano passado ele era odiado, aí esse ano voltou a ser amado, aí acabou o Mundial, a rapaziada já tá caindo em cima dele, e é um cara de muitos altos e baixos, mas eu gosto muito. Então, sobre aquilo que eu tava falando, eu acho que o Fluminense é um time que consegue ganhar o meio campo nas partidas, né? Perdão. Só que o principal problema para mim é ofensivamente, porque o Fluminense, desde o início do ano, era um time que claramente dependia muito do jogo pelos lados, porque o Fluminense não tem um camisa 10 articulador, um meia criativo, né? Você pode falar, você tem, é o Ganso. Só que eu acho que a questão do Ganso no jogar é muito mais uma questão sem bola, porque como eu disse, o Fluminense é um time que prioriza muito a marcação do meio de campo e vencer duelos no meio de campo, limitar a ação de jogadores adversários de meio campo. E se você tem um Ganso, você não tem a mesma intensidade sem bola, você não tem a mesma capacidade de vencer duelos, de ser combativo, de anular um camisa 10 adversário, por exemplo, de matar uma saída de bola do adversário por dentro, pelo meio, apesar de você ganhar em criatividade. E aí eu acho que é o dilema que o Renato provavelmente está passando, né? Que é Ganso joga ou não joga. E por quê? Porque, como eu tava falando, o Fluminense é um time que depende muito do jogo pelos lados, porque, como eu disse, mesmo com o Arias, é um time que não tinha esse meia camisa 10. Então, é um time que jogava muito pelos lados, que depende muito do apoio ali do Fuentes pela esquerda, às vezes é o René, né? Ou na direita ali, principalmente o Samuel Xavier, e principalmente quando era Samuel Xavier fazendo uma dobradinha com Arias, é um jogo que fluía para o Fluminense, né? E aí você, além do Arias, né, sendo essa peça fundamental, né, do time, o jogador que desequilibrava, que tinha esse nível para decidir o jogo em uma jogada, né? A gente viu ele fazer isso no Campeonato Brasileiro e no Mundial ele jogou muita bola e não à toa foi vendido para uma Premier League. E aí, com a saída dele, você tem a reposição do Soteldo, que não é o mesmo nível de jogador, apesar de eu achar um bom jogador, o Soteldo, só que ele é um cara que não resolve seus problemas. E se o seu principal. A sua principal arma é o jogo pelos lados do campo, e você perde o John Arias, é uma. É um. Assim, você desmembra completamente aquilo que era a sua principal característica, porque eu acho que a principal questão com o Arias era você sempre tinha um Arias e aí o outro ponta ele poderia ser um Serna, e aí depende do dia, era quem tivesse bem, às vezes era um Canóbio, às vezes era um Serna, às vezes até o Paulo Baia em algumas situações, né, mais específicas, mas você tinha, né, o Keno, o próprio Keno, estava esquecendo aqui dele já, mas aí você tinha essas opções, né, para ser pelo menos esse complemento, né, não são necessariamente os caras que deviam ser os mais
confiáveis do time, só que era um cara assim, tá bem hoje, perfeito, é o que a gente precisa, porque o Arias sempre vai estar bem. E aí, somado a isso, a ausência do Arias, que já cai muito a criação do time pelos lados do campo, você tem a ausência de um 9 de confiança. O Germancano já está numa idade avançada e já claramente não entrega aquilo que entregou antes. E o Everaldo não é o mesmo nível de jogador que o Germancano já foi no seu auge. E assim, teve uma fase boa no Bahia, mas claramente está numa fase de pouca confiança. É um jogador que eu já acho que tecnicamente tem lá suas limitações e sem confiança ainda se agrava mais. Então o Fluminense é um time que dependia muito das jogadas pelos lados para criar e depende de um finalizador. E o Fluminense hoje não está tendo esse volume de criação pelos lados e muito menos esse poder de finalização para converter as chances. Então, se não contratar, cara, eu acho que vai ser muito complicado o Fluminense sonhar aí com a disputa de vaga por Libertadores, né? Eu acho que, assim, jogadores como... Você depender muito de jogadores como Serna, como Canóbio, como Everaldo, como Cano, cara, não dá, assim. E Soteldo, como eu disse, eu acho um bom jogador, só que muito complicado você depender do Soteldo, porque o último time que dependeu do Soteldo para ser o seu melhor jogador, seu principal jogador, foi o Santos no ano que caiu, cara, porque o Soteldo não é um jogador decisivo, é um jogador criativo, é um jogador que cria situações, só que ele depende de alguém ali, de um centroavante que coloca a bola para dentro, né? Ele é um jogador muito mais um playmaker do que um cara de finalização, de definição, né? Então, sobre o Fluminense, é isso, eu acho que assim, se fosse o Aras, era um caminho muito interessante de ser seguido, porque o Inter ele é um time que sofre muito com a defesa das costas dos laterais, né? Porque os laterais do Inter se projetam muito, então muitas vezes você tem um espaço ali na profundidade atrás deles, que é um prato cheio para os adversários e para um Fluminense, que é um time que tem velocidade por esse setor e gosta, né, de jogar por ali, era algo que poderia ser interessante, né? Mas, como eu disse, a fase dos pontos e do time como um todo não é das melhores. E agora falando um pouquinho sobre o Inter, cara, por mais que também, como eu disse, não esteja numa fase lá muito iluminada, né? O Inter vem de uma vitória contra o Santos e na verdade são quatro jogos seguidos do Inter tendo uns bons resultados, né? A volta dele, acho que assim, antes do Mundial a fase não era das melhores, né? Tinha perdido para o Atlético e para o próprio Fluminense, né? Num 2-0 no Beira-Rio. O Inter que estava ali mais para a parte de baixo da tabela, né? Daí já volta, vence o Vitória em casa por 1-0, vence o Ceará por 1-0, vence o Santos fora de casa e arranca esse empate contra o Vasco, né? Que foi o jogo que eu já comentei um pouquinho aqui antes. Como eu disse, um primeiro tempo muito ruim do Inter e um segundo tempo muito bom. Mas o Inter, cara, é um time que tem defeitos, assim, que tem oscilações, que é dependente sim do Alan Patrick, mas, assim, quem não seria dependente do Alan Patrick no Campeonato Brasileiro? Talvez, provavelmente, hoje o melhor camisa 10 que nós temos do Campeonato Brasileiro, junto ali com a Arrascaeta, né? Lógico, assim, tem o Neymar, mas não se compara as temporadas de um e de outro. Lógico, o Neymar é muito mais jogador que ele, né? Que a Arrascaeta, mas temporada por temporada, né? O Alan Patrick já tem um duplo-duplo, se eu não me engano, são 12 gols e 11 assistências. Então, assim, se você olha por esse lado, quem tem um jogador mais decisivo do confronto, o cara que pode desequilibrar, esse time é o Inter. O Inter é o time que tem esse jogador nesse duelo. E só que eu quero ver principalmente essa batalha no meio de campo, cara, porque o Inter, por exemplo, contra o Vasco, foi um time que perdeu o meio campo no primeiro tempo. O Vasco dominou com muita facilidade, quebrou muito tranquilamente a marcação alta do Inter ali, que estava um pouco desajustada, né? O Inter é um time que geralmente tende a marcar a saída de bola do adversário em inferioridade numérica, né? Mas tem prezando por aqueles gatilhos de pressão, né? Que o time vai induzindo o adversário a ir para um dos lados do campo, para aí sim você formar os encaixes e pressionar o adversário. E é um time muito direto, de muita transição, de muita velocidade, né?
É um time que gosta de roubar a bola, rapidamente acionar o Alan Patrick para ir ele pifar os jogadores de frente. Você tem um jogo muito forte, assim como o Fluminense é um jogo muito de dentro para fora, né? Você tem o Alan Patrick, e aí o Alan Patrick ele abre o jogo para você ter o jogo dos pontas, aquela dobradinha dos pontos com os laterais, olho no Carboneiro, que tá numa fase muito legal, fez gol nos últimos 2 jogos, né? Fez gol contra o Santos e fez gol contra o Vasco, né? O gol de empate é dele. Eu acho que tá pedindo passagem, né? O Wesley não tá numa fase muito legal, assim como o Vitinho, que era o titular da ponta direita, né? Porque o Wesley era o ponto esquerdo durante o ano passado, mas Vitinho também não está numa fase boa. O Inter tem essa incógnita ali de quem vai ser esse outro ponta, porque o Wesley, na minha visão, caiu muito de rendimento em relação ao que ele jogou, principalmente no ano passado. Compensação, como eu disse, o Carboneiro vai aparecendo muito bem. Você tem uma outra dúvida muito grande ali na camisa 9, quem que vai ser esse centroavante. Você tem duas características diferentes no Borré e no Ener Valencia. O Borré, um atacante mais associativo, um atacante mais técnico, né, que desce para fazer um pivô, fazer uma parede, ajudar a ser mais um construtor ali, muitas vezes em partes mais equadas, né, associar, fazer tabelas com o Alan Patrick. O Ener Valencia é uma característica um pouco diferente, um atacante mais de mais força, né, de mais potência, de mais ataque, a profundidade de mais ataque, o espaço. Então você tem ali mais esses dois, assim. O Borja tem até números legais, né? Fez gol contra o Santos, tem uma assistência contra o Ceará, mas eu não tenho me convencido tanto, assim como o Ener Valencia também não convenceu. Então o Inter ele tem essa dúvida aí. Eu acho que pro tipo de jogo que o Fluminense propõe ou deve propor contra o Inter, eu acho que o Borré talvez seja mais interessante para você tentar gerar umas superioridades ali no meio-campo, mais linhas de passe, porque eu acho que o Fluminense deve jogar com um bloco médio baixo contra o Inter, eu estaria com um bloco médio ali, então talvez você não tenha tanto espaço nas costas da defesa para utilizar um Ener Valencia, mas você precise de um jogador mais associativo, como eu falei, que é o caso do Borré. E aí é tentar explorar os lados do campo, porque como eu falei, o Fluminense é um time que ele prioriza muito a marcação do meio de campo, um time que tenta fechar o meio de campo, então muitas vezes você pode tentar fazer com que o Fluminense concentre mais jogadores no centro do campo, ali justamente tendo várias linhas de passe por ali, Alan Patrick, o Bruno Henrique, um Thiago Maia, que vem mais de trás, né, que parte de um posicionamento mais equado, mas ainda assim é um meio campista, com o Borré descendo ali para fazer ajudas, você vai atraindo o Fluminense para você abrir espaço dos lados, e aí é onde o Inter brilha, né, com Bernabé, subindo e fazendo dobradinho com o Carboneiro ali pro lado esquerdo, que essa eu acho que tem sido a principal válvula de escape do time. Contra o Vasco isso foi muito evidente, é um time que gosta de jogar por ali, então vão ser esses duelos ali pelo lado do campo, o Bernabé e o Carboneiro contra o Samuel Xavier, e não sei, ali talvez seja o Fluminense tenha que mudar a sua formação, né? Isso é até um ponto que eu ia tocar, né? Porque a questão é, o Fluminense vai jogar na linha de 5 ou na linha de 4? Porque talvez uma linha de 5 seja melhor para você proteger a amplitude dos campos, né? Que o Inter gosta sempre de jogar muito amplo, muito aberto, né? Com os dois laterais espetados, os pontas ajudando dos lados pontas, costuma atacar mais por dentro, só que às vezes podem cair pelos lados também, né? Então talvez uma linha de 5 seja mais interessante para você defender essa amplitude, só que como o Inter ataca em dupla pelos lados, às vezes você sobrecarrega o seu lateral ali, deixando ele em situações de 2 contra 1, né, em que gera dúvida se ele acompanha o lateral atacando a linha de fundo, fazendo ultrapassagem, ou se ele marca o ponta que corta para dentro para bater. Eu acho que o ideal seria o Fluminense ter essa ajuda aos pontos ali. Se for numa linha de 5, pode defender no 5-4-1, por exemplo, né? E principalmente pelo lado esquerdo ali, eu acho que, por exemplo, um Canóbio, ele pode ser um cara muito interessante para esse confronto, principalmente pela ajuda dele na defesa ali, para ele auxiliar o Samuel Xavier na direita, nessa marcação dessa dobradinha que é tão forte do Inter ali com
com Bernabé e Carboneiro, perdão. E, assim, no ataque eu acho que dá para o Fluminense tentar explorar essa deficiência nos lados do campo. Como eu falei, ainda é um time que tem muito problema ali na centroavância e ainda mais enfrentando uma defesa fortíssima como é o Inter. Você não ter esse camisa 9 ali para incomodar eles ou para ser uma ameaça tão grande a eles pode ser um ponto bem negativo para o Flu, mas assim, você pode tentar aproveitar esse espaço nas costas dos laterais ali com o Serna em velocidade, com o Soteldo, e aí eu acho que essa sim é uma arma interessante para o Flu utilizar, que é o Soteldo, talvez jogando pelo lado direito em cima do Bernabé ali, né, para forçar com que o Bernabé fique nessa dúvida se ele se manda tanto, né? Ou punir ele por essas subidas, né? Às vezes ele vai subir inevitavelmente, só que você, em contrapartida, vai punir o time do Inter pelos lados do campo. Então, como eu disse, eu acho que vai ser um confronto muito interessante do ponto de vista estratégico. Eu acho que tem tudo para ser um dos duelos mais equilibrados. Dois times com dois técnicos que gostam de fazer esses ajustes táticos, né? Desses confrontos mata-mata, especialmente o Renato Gaúcho. Então, cara, eu acho que o Inter é favorito nesse confronto, muito pelo momento do Fluminense também. Perder o Aras é algo muito sentido, é algo muito que pesa muito. Você tem um momento também que não é legal. O Inter vem numa retomada, então eu acho que o Inter é sim o favorito desse confronto. E agora vamos falar de clássico, vamos falar de Corinthians e Palmeiras. Vamos ter derby nessas oitavas, assim, talvez seja o confronto mais hypado das oitavas, né? Por ser um clássico, por serem os dois maiores rivais de cada um, né? O maior rival do Corinthians é o Palmeiras, o maior rival do Palmeiras é o Corinthians, frente a frente, então vamos ter um duelo interessantíssimo, assim. E muito curioso para ver como o Dorival vai montar o time para enfrentar o Palmeiras, cara. Porque assim, já adianto. Se o Corinthians jogar naquele 4-3-1-2, né? 4-1-2-1-2, com aquele losango no meio de campo, com Garro e Roberto e Memphis ali na frente, ajudando um pouco defensivamente, eu acho muito, muito improvável que o Corinthians passe do Palmeiras. E por quê? Nos últimos jogos do Corinthians, assim, nos últimos três especificamente, o Corinthians usou três formações defensivas diferentes. Contra o São Paulo, defendeu, como eu falei, num 4-3-1-2. No jogo contra o Cruzeiro, defendeu num 4-4-2. E no jogo contra o Botafogo, defendeu num 4-1-4-1. Então, assim, é o Dorival claramente tentando achar alguma solução para esse sistema defensivo. E aí eu acho que a questão é muito a ver com os jogadores que você tem na mão, cara. É muito difícil você conseguir ter um time equilibrado defensivamente, apesar de ofensivamente você ter muito repertório com Memphis, Garro e Yuri Alberto, e três jogadores muito entrosados entre si, né? Três jogadores que se entendem muito bem, né? Tem até o torcedor do Corinthians até brinca bastante falando que o Memphis só joga bem quando tem o Yuri Alberto do lado dele, né? Mas e muito por conta desse entendimento que eles têm um entre o outro, né? Muito coordenados, né? Muito para saber qual é a hora de um descer para baixar e o outro atacar o espaço, qual é a hora de se associarem, de se aproximarem para gerarem tabelas, e você tem um cara genial como é o Garro, um meia, camisa 10 clássico, ali para colocar eles no jogo, você só potencializa, né, os talentos individuais, só que eu acho que tem um problema muito grande defensivo, porque eu acho insustentável a maneira que o Corinthians se defende quando joga nessa formação do losango, né? E isso ficou muito evidente no jogo contra o São Paulo, que foi o São Paulo explorando muito os lados do campo, atacando muito, se utilizando muito das inversões de jogo, né? Eu lembro do segundo gol do Luciano, né? Que é a assistência do Wendel, que é justamente essa situação. Fiz até a análise tática aqui. Se você tiver interessado, corre lá para conferir. A análise que eu fiz de São Paulo e Corinthians, que era justamente isso a grande problema para mim do Corinthians na partida, além de uma marcação na saída de bola, que eu detalhei lá no vídeo, mas não vem ao caso aqui, era a questão desse trio de meio campo,
porque quando o time defendia em bloco baixo, né, quando o adversário estava instalado no campo de defesa do Corinthians, você tinha muitas vezes aquela situação de você manter a bola de um lado, atrai o Corinthians para lá, e aí você vira você tem aquela virada de jogo para mudar o corredor, e você pega o corredor oposto completamente aberto, cara, porque você se defende com 3 jogadores no meio de campo, então é basicamente assim, você se defende num 4-3-1-2, e esse 1-2 são 2 jogadores, Garro, Alberto e Memphis, são 3 jogadores a menos na fase defensiva, igual eu tava falando antes aqui, no início do vídeo, né, que eu falei um pouco sobre o Santos é um time que tá tendo dificuldades já para acomodar o Neymar. E assim, eu acho que é o máximo que você consegue fazer no futebol de hoje, é acomodar um jogador que não ajude tanto sem bola. Quando esse negócio já aumenta, você já tem um segundo jogador que não contribui tanto no momento sem bola, você já tem uma questão complicada para o seu time. E se você soma isso, se você soma mais um jogador a isso, ou seja, 3 jogadores que não ajudam tanto defensivamente, que não voltam tanto, né, para marcar nesse bloco baixo, é muito complicado, cara. É muito complicado você ter consistência defensiva, né? Porque você fica muito vulnerável a esse jogo pelos lados, principalmente essas inversões de bola pegando um corredor oposto livre e aberto. E aí, já entrando no que o Palmeiras pode fazer contra esse time do Corinthians, cara, é justamente esse jogo pelos lados. E o Palmeiras adora fazer isso. Assim, um confronto contra o Botafogo deixa isso muito claro, né? Que o Botafogo era um time que, ao exemplo do Corinthians, deixava esse espaço, né? Como se defendia com um trio de meio de campo, né? O Botafogo defendia um pouco diferente, né? Era num 4-3-2-1, né? Porque os pontas defendiam muito fechados, eles voltavam para marcar, mas fechavam muito o meio. O que abria espaço nos lados para as inversões de jogo, e tanto que nesse jogo contra o Botafogo, o Estevão foi utilizado como ponta justamente para quando você tem essa inversão, você chega rapidamente num cara que pega, acelera, leva para a linha de fundo e consegue gerar situações de cruzamento, que é como o Palmeiras adora jogar, né? E então eu acho que se o sucesso do Corinthians nessa eliminatória passa muito pela escolha do sistema defensivo. Só que aí entra no outro dilema. Quem que vai sair? Ou quem que vai se sacrificar? Porque, assim, em tese, o jogador com mais intensidade desses 3 aí é o Yuri Alberto. Só que o Yuri Alberto é o seu centroavante, o seu jogador mais avançado. Então, como esse jogador mais avançado, ele vai voltar para, por exemplo, fechar uma segunda linha de 4. Vai ser o Garro? O Garro vai aceitar esse papel? Porque, assim, honestamente, eu acho impossível ser o Memphis, esses caras. Assim, analisando a realidade mesmo. O Memphis não vai voltar para marcar. O Memphis não vai ser esse jogador que vai se doar pelo time, gente. Então, eu acho que você tem que tentar compensar isso de alguma maneira. Você tem que. E eu não acho que vai ser. Não, vamos inventar um sistema defensivo diferente aqui, fazer uma linha de 3 ou algo do tipo. Cara, eu não acho que o problema seja esse. Eu acho que o problema é que um dos 3, ou pelo menos um dos 3, cara. Assim, para mim, o ideal é que 2 desses 3 tivessem um comprometimento defensivo maior. Mas pelo menos um deles se doar mais defensivamente, porque eu acho que senão vai ser muito fácil pro Palmeiras. Assim, eu não acho que vai ser um resultado elástico. O Palmeiras também não é um time que, pelo menos esse time do Abel, que historicamente é de golear os seus adversários, de atropelar, é um time muito eficiente e muito seguro, né? Muito chato, muito cascudo. Mas eu acho que ainda mais nessa novo estilo de jogo que o Palmeiras tem, né, principalmente desde a volta do Mundial, desde a saída do Estevão, né, que é um time que tá com uma estrutura um pouquinho diferente, a estrutura de ataque, né, geralmente quando o time tá em fase ofensiva, o Aníbal desce para uma linha de 3, né, com o Evangelista à frente dessa linha de 3, e os dois laterais se projetam, porque os pontas atacam por dentro, os pontas, pelo menos no jogo contra o Fluminense foi assim, né, o Felipe Anderson tá atacando mais por dentro, que eu não gosto muito, não acho que é muita característica dele, além do Facundo indo da direita para dentro, né? Que aí eu acho mais interessante, fez até gol contra o Grêmio, e jogando nessa função, né? Dos pontas irem mais por dentro, abrindo corrida para os laterais passarem. Então, isso já indica. E sempre foi assim, né? Com o Palmeiras do Abel, um time que ama atacar com os laterais, né? Que ama atacar pelos lados do campo, não necessariamente com os laterais, né? Podem ser alas ou os pontas, mas é um time que gosta muito do jogo pelos lados do campo,
que gosta de gerar situações a partir de cruzamento, que aproveita as segundas bolas, que é outra questão desse Corinthians, né? Porque se você já tem só 3 jogadores defendendo um meio de campo, isso quer dizer que você tem um jogador ali a menos numa segunda linha, e o que abre mais margem para essa segunda bola, né? Que foi um tema do confronto entre eles no Campeonato Brasileiro, tanto que aquele gol do Piquerez, aquele golaço do Piquerez, sai numa jogada assim, né? Que é o Palmeiras cruza a bola, o Piquerez sempre fica bem fechado ali na entrada da área para aproveitar esse rebote, e foi assim que o time fez o gol contra o Corinthians. Então basicamente, eu acho que o sucesso do Corinthians, como eu falei, passa muito pela a escolha defensiva do Dorival, que, assim, por exemplo, contra o Corinthians, ou contra o Corinthians, ó, contra o Botafogo no final de semana, no primeiro tempo ele joga com 4-1-4-1, que não funcionou, porque era um 4-1-4-1 que tinha 3 jogadores no meio campo ali, no miolo do meio campo, que pouco produziam com bola, então era um time que ficava muito afundado no seu campo de defesa e que defendia com muita gente, mas não necessariamente se defendia bem, porque o Corinthians, nessas peças defensivas mesmo, não tem nomes de muita confiança, são nomes muito jogadores muito carimbados, né? No caso, então a ver aí, né, como que o Dorival vai armar esse time. E no segundo tempo contra o Botafogo, ele faz um 4-4-2, sem o Garro nesse jogo, né, mas com o Bidon ali joga do meio, e é um cara que organiza o jogo mais de trás, ele dá mais qualidade para a saída de bola e ajuda na defesa. Com o Yuri Alberto e o Memphis sobrando lá na frente, com o Thales Magno voltando para marcar como esse ponta. E aí funcionou melhor, funcionou bem melhor o time no segundo tempo, porque o time tinha essa qualidade com bola para jogar, ao mesmo tempo que tinha um equilíbrio defensivo que permitia que eles permitisse que eles competissem, né? Como não foi o caso contra o São Paulo. Porque contra o São Paulo, o Corinthians foi amplamente dominado. E como eu disse, muito por conta desse meio de campo, que, assim, eu acho que no futebol de hoje é impossível você praticar futebol de alto nível e disputar títulos se defendendo num 4-3-1-2, assim, ainda mais porque eu acho que é uma questão muito de você vai ter que fazer mais gol com o adversário, porque é uma certeza que você vai tomar. E contra o Palmeiras, que é um time extremamente sólido defensivamente, eu acho que vai ser uma questão. Então, assim, eu acho que pro Corinthians, o primeiro de tudo é entender como vai se defender. Ajustar esse sistema defensivo, se proteger, porque aí lá na frente você tem jogadores que decidem, que são diferentes. O Garro é diferente, o Alberto é muito diferente, o Memphis nem se fala. E pelo lado do Palmeiras, eu acho que passa muito para aproveitar esses lados do campo. E acho que, assim, até mesmo que o Corinthians formule ali o seu sistema defensivo, a sua formação defensiva, é complicado. É complicado, né? Depender de jogadores abaixo tecnicamente, como são os jogadores de defesa do Corinthians, né? Toda hora é uma formação defensiva diferente, às vezes é o Kaká jogando, às vezes é o Tchoka, às vezes é o André Ramalho, então, assim, às vezes é o Félix Torres, então você tem uma rotatividade muito grande. Então, se eu tivesse que apostar nesse jogo aqui, eu apostaria no Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é o favorito, mas clássico é clássico e tudo pode acontecer, né? E o Corinthians mesmo esse ano já mostrou que dá para vencer o Palmeiras, como foi na final do Campeonato Paulista. Então, seguindo para o próximo confronto e penúltimo confronto aqui a ser analisado, é São Paulo contra Atlético Paranaense. São Paulo que vem numa fase muito boa, né? 3 vitórias seguidas. O time melhorou muito desde a chegada do Crespo, né? O trabalho que estava sendo muito criticado o trabalho do Zubeldia, que estava sendo muito criticado, né? No caso, um trabalho que foi marcado para mim muito por um excesso de covardia. O São Paulo era um time que, você olha os resultados, assim, tá, não perdeu muito, mas é um time que não se expunha muito, né? Que não tentava ser ofensivo, né? Jogar como o São Paulo tem que jogar com os jogadores que tem, né? Lógico que o Lucas tá machucado, que o Oscar tá machucado, que o Caleri tá machucado, então, pelo menos nesse momento, você tem baixas muito grandes. Você tem o próprio Rian Francisco, com uma pena, né? Um jogador de tanto potencial e tão jovem, ter se machucado com uma lesão tão grave, né? Então, assim, você perde muito dessa força ofensiva, né? Sem esses jogadores,
Só que mesmo quando eles estavam, eu sentia que era um São Paulo que era muito conservador e muito burocrático, né, na sua maneira de jogar. E contra o Crespo eu acho que é um pouco diferente, né? Eu acho que não é o time mais ofensivo do mundo, só que é um time que tenta criar, que tem uma estrutura muito clara de jogo, um time que joga numa linha de 5 ali, com 3 zagueiros, 2 alas, 3 jogadores no meio de campo e 2 atacantes movimentando muito, que depende, que tem como uma peça central o Marcos Antônio, que é um jogadoraço, cara. Que fase do Marcos Antônio, tá jogando muita bola mesmo desde a chegada do Crespo. É um jogador de muita técnica, né? O Jaime até mesmo falava muito sobre como ele era mal utilizado com o Zubeldia, né? Que era numa função de um volante mais que tinha que ser mais pegador, a exemplo do que era o Alisson, né? E tanto que até o Alisson ele muda um pouquinho de função, porque os volantes no esquema do Crespo são volantes mais técnicos, né? Que é o Bobadilha e o Marcos Antônio são volantes de mais saída de bola, de jogar de costas, de jogar sob pressão, né? E o São Paulo é um time que tenta sair jogando curto, né? Pelo menos nesse início com o Crespo tem sido assim. É um time que tenta, se não vai ter a bola durante a maior parte do jogo, que pelo menos tente jogar, não tente se livrar dela quando nas vezes que a tiver, né? Que tiver a bola, né? Perdão. E no caso, e o Atlético, cara, assim, é um pouco complicado analisar, né? Porque 11º colocado da Série B, está a 5 pontos do G4. Então, assim, você pode pensar que ainda tem, lógico que ainda tem chances de classificação, sim, para a Série A, mas é um time que não vem apresentando um futebol muito legal, né? Por exemplo, os últimos 4 jogos são 4 jogos sem vitória, são 2 empates contra a América e contra o Ferroviário, 2 derrotas, uma para a Volta Redonda e outra para o Goiás, que é o líder, tudo bem, né? Pode olhar por esse lado, mas é um time que tá numa fase péssima e tá oscilando, né? Por exemplo, você pega o 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos, o Atlético vence 4, perde 4, empata 3, então é um time que oscila muito. Teve sequência ali de 2 vitórias seguidas, mas teve sequência de 2 derrotas seguidas, agora tá na sequência de 2 empates seguidos. Então, assim, difícil até saber o que esperar. Eu acho que foi um time até que se reforçou nessa janela, né? Trouxe muitos jogadores do próprio Atlético Nacional, que vai ser o adversário do São Paulo nas oitavas da Libertadores, né? E, assim, eu não acho que será um confronto fácil para o São Paulo. Já adianto. Eu acho que assim, mas você disse que o Cruzeiro contra o CRB vai ser tranquilo, que o Retrô contra o Bahia. Mas é porque eu me enxergo em situações de jogo um pouquinho diferentes, porque o que seria o paralelo mais próximo que nós teríamos a esse confronto, na minha visão, é Cruzeiro e CRB, que é um time de Série A contra um time de Série B. E assim, o CRB é o 10º colocado da Série B e o Atlético Paranaense o 11º, né, da Série B. Só que aí você tem uma diferença muito clara no adversário deles, né? No São Paulo e no Cruzeiro. O Cruzeiro hoje é um time muito melhor que o São Paulo, apesar do São Paulo estar jogando bom futebol. Então, eu acho que existe margem sim para a classificação no Atlético Paranaense. Eu acho que existe margem sim para o São Paulo se complicar. Só que não acho que vai acontecer honestamente. Eu acho que o São Paulo é bem favorito contra o Atlético, porque assim, acho que a questão mesmo é porque o primeiro jogo era no Morumbi, então se você não garante um resultado, você tem que jogar lá na Arena da Baixada, onde é sempre difícil jogar, né, muito por conta de sintético, mas também por conta da atmosfera da torcida que provavelmente vai lotar o jogo, né, da volta, então acho que pro Atlético é tentar segurar um bom resultado, assim, perder por um gol de diferença, um empate é incrível, é tentar segurar as pontas ali para levar um resultado bom para a Arena e aí diante do seu torcedor, com a atmosfera da torcida, jogando no seu estádio, é um cenário diferente, muda um pouco. Mas para o São Paulo, cara, aproveitar o momento, aproveitar o bom momento, fazer um bom resultado no primeiro jogo para ter mais tranquilidade na volta. Não necessariamente eu acho que vai ser como eu disse aqui, que pode ser como no caso do Bahia, né? Que se o Bahia faz, por exemplo, um 2-0, 3-0, eu acho que se você entrar com o seu time praticamente todo reserva na volta, não vai ter grandes problemas. No caso do São Paulo, eu acho que assim, você entrar com o time totalmente reserva contra o Atlético lá na Arena é arriscado sim.
mas eu acho que se você faz uma gordurinha nesse primeiro jogo, você consegue poupar algumas peças que estejam mais desgastadas para o jogo da volta, ainda mais porque o São Paulo tem 3 frentes para brigar, né, nessa volta: Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil. Então, assim, olhando pelo copo meio cheio, eu acho que é pelo menos comemorar que não é o adversário mais difícil que o São Paulo poderia enfrentar, né? É um adversário bem mais acessível e o São Paulo é favorito, né, nesse confronto. Então, tentar fazer um bom resultado no primeiro jogo para ter um pouquinho mais de tranquilidade na volta e assim poder priorizar outras competições. E agora, entrando no último confronto, Flamengo e Atlético Mineiro. Sim, segurei a audiência até agora. Sim, você é torcedor flamenguista e atleticano, segurei você até aqui, porque vamos falar desse confronto que, para mim, é o confronto que eu estou mais curioso dessas oitavas. E por que, se eu, por exemplo, trouxe aqui Botafogo e Bragantino, que, se você olhar pela posição na tabela do Campeonato Brasileiro, são o confronto ali que, na média, são os melhores colocados, né? 2 times de G6, quinto colocado contra sexto colocado. 2 times estão na parte de cima da tabela. O Galo tá no meio da tabela e o Flamengo é o líder, né? Mas eu acho que é um confronto muito, muito legal, cara. Muito legal pra gente observar, da gente prestar atenção, principalmente porque eu, como vocês já sabem aí, eu faço as análises táticas. Se você não sabe, entre no canal e confira. E uma das análises que eu fiz, que sai hoje, eu tô na dúvida aqui se eu vou postar antes ou depois desse vídeo aqui, mas já adiantando, se for depois, vai ter análise de Flamengo e Atlético Mineiro referente à rodada do Campeonato Brasileiro, só que já usando como uma prévia para o confronto da Copa do Brasil. E aí, cara, eu tô muito interessado para ver, porque o Atlético ele mostrou uma ideia, uma estratégia muito, muito interessante para vencer o Flamengo, né? A gente sabe como o Cuca é um técnico estrategista, um cara que gosta dos confrontos mata-mata, e contra o Flamengo vai ser muito interessante ver essa postura do Atlético Mineiro, né, frente a um time tecnicamente superior. Só que o Atlético ainda assim é um time com armas, cara, é um time com repertório. E nesse confronto do final de semana, eu acho que as chaves do confronto ficaram muito claras para mim. Primeiro, a marcação do Atlético Mineiro, como o Flamengo vai vencer a marcação individual que o Atlético faz, né? Lógico que não é uma marcação 100% individual, não é 11 contra 11, todos os jogadores encaixadinhos, né? Você tem aquele esquema do Hulk ser o responsável, pelo menos foi assim no final de semana, ser o responsável por marcar ali os 2 zagueiros, ali incomodar eles na saída de bola, dando a possibilidade de você ter sobra na última linha, que contra um adversário como o Flamengo é extremamente importante. Você não estar em mano a mano na defesa, ali na sua primeira linha de marcação, né, na sua linha de defensores, sempre tem uma sobra defensiva, como foi o caso, geralmente era o Igor Rabelo essa sobra, enquanto os outros jogadores estavam encaixados, né, e todos os jogadores, pelo menos os mais criativos do Flamengo, todos acompanhados individualmente. Arrascaeta marcado pelo Alan Franco, muito bem marcado pelo Alan Franco. O Plata marcado pelo Fausto Vera no primeiro tempo, bem marcado. No segundo tempo você tem uma mudança, né? É o Gabriel Menino que vai para Arrascaeta e marca ele bem no segundo tempo. E o Alan Franco, que marcou o Arrascaeta muito bem no primeiro tempo, marca o Plata muito bem no segundo tempo. Você tem outros encaixes ali. O Saravia marcou bem o Bruno Henrique. Os alas contra os alas, né? Os laterais do Flamengo que, numa estratégia um pouquinho diferente do Flamengo, né? Desde essas lesões e saídas de alguns jogadores, que com os pontas afunilando, né? Atacando por dentro, abrindo o corredor para os laterais. E os laterais, os alas do Atlético, né, que foram Gabriel Menino e Scarpa, encaixando neles, enquanto Coelho e Rony marcavam individualmente os volantes do Flamengo, né, Jorginho e Alan. Então foi uma estratégia muito, muito, muito interessante do Atlético de fechar o meio, de tentar fechar esse jogo do Flamengo pelo meio, de tentar bloquear a progressão pelo meio do Flamengo, né? Não deixar com a Arrascaeta tenha espaço para receber essa bola no meio, girar e aí dar sequência às jogadas, começar a pifar os homens de frente ali com espaço para correr, que é o que o Flamengo adora fazer, que é quebrar essas marcações na saída de bola para aproveitar o campo para correr.
com Plata, com Bruno Henrique, com esses jogadores de velocidade. Antes tinha o Wesley, né? Isso é até algo interessante da gente ver como o Flamengo vai compensar talvez a sua principal arma do primeiro semestre, que era a dobradinha com o Gerson e o Wesley. Nenhum dos dois estão mais ali. Acho que assim, você poderia até tentar substituir o Gerson, como é o caso, o Saul parece que tá vindo para ser essa peça, mas você tem o Luiz Araújo que joga nessa posição. Só que para mim a principal questão é o lateral direito, que a não ser que o Emerson Royal me prove o contrário, eu não acho que vá jogar do mesmo nível que o Wesley, e nem acho que seja uma característica tão parecida também, porque nos últimos anos dele de Europa ali, ele jogou como um terceiro zagueiro, cara. Então, assim, até diferente do que era no início de carreira ali, um jogador mais ofensivo, ele tem dado uns passos atrás, né? E quando eu digo passos atrás, é tipo recuado mesmo no campo ali, na faixa de campo que ele ocupa. Então, além desses encaixes individuais e como o Flamengo vai quebrar eles, eu colocaria a situação de Pedro e Arrascaeta. Eu quero saber como. Estou muito curioso para ver como o Flamengo vai escalar o time, né? Se vai manter Pedro e Arrascaeta e mantendo os dois, como o Felipe Luiz vai montar a sua defesa, né? E quando eu digo sua defesa, é o sistema de marcação, né? Porque o Flamengo, antes ali no início do ano, que não tinha Pedro como titular, o Flamengo marcava com encaixes individuais a saída de bola, né? Ou seja, o Flamengo tentava individualizar os duelos ao máximo nessa saída de bola, sufocar o adversário, roubar a bola alto, impedir que o adversário ganhasse campo e conseguisse progredir. E com o Pedro e Arrascaeta essa dinâmica muda um pouco. Por quê? Como eu falei no vídeo de análise, você tem essa questão do você sobe a marcação, você forma encaixes individuais, só que você pode ter uma situação de quebra dessa marcação, né? E se você quebra uma marcação individual com a linha muito alta, você tem que correr para trás. E aí você tem jogadores que compensam nesse momento. E o Flamengo, com o Alan e Jorginho, já teve uma perda considerável de marcação no meio de campo ali, de pegada no meio de campo. E se você soma Arrascaeta e Pedro, que são dois jogadores que não vão depois dessa quebra de marcação, voltar, recompor, igual doido, assim, igual, por exemplo, teve um lance que o Plata fez ali contra o Coelho, que o Coelho, ele quebra essa marcação do Flamengo alto, mas só que o Plata, ele vê a situação, ele volta para marcar e acompanha e rouba a bola do Coelho, até que é um jogador com essa característica, você não tem isso em Pedro Arrascaeta. Então, o Felipe Luiz, ele tentou 3 formações defensivas diferentes durante o jogo para tentar compensar essa presença dos dois. E acabou que o Arrascaeta foi o mais sacrificado defensivamente, porque no início do ano ele tinha que marcar no 4-4-2, ele fazia parte dos dois jogadores da frente, então ele era mais poupado no momento defensivo. Nesse jogo ele teve que marcar na linha de 4, marcando como esse meia esquerda, como esse ponta esquerda, e não tinha uma mesma intensidade, o mesmo comprometimento, o mesmo vigor físico para ajudar nesse momento do jogo, que é a fase defensiva, né? Então é algo que o Atlético pode sim explorar caso haja a manutenção de Pedro e Arrascaeta juntos, ainda mais com o Jorginho e Alan no meio de campo, né? E aí é outra questão. Você pode falar, o Felipe Luiz pode colocar o Everton Araújo. Verdade, o Flamengo ganha sem bola, ganha fisicamente com o Everton Araújo. O time melhorou sem bola com o Everton Araújo no segundo tempo do jogo contra o Galo. Só que você perde em qualidade com bola. E aí eu acho que é uma situação delicada do Flamengo nesse sentido, né? Não que o Flamengo passe apuros, né? Por isso não é o caso, um elenco fortíssimo, né? Tanto que são probleminhas que a gente vai detectando ali, são coisas que não necessariamente tornam o Flamengo um time ruim, mas um time que pode, abre mais margem para o adversário vencê-lo, né? E o Galo mostrou que é possível, né? E assim, no contra-ataque, aproveitando muito, além desse sistema de marcação que eu acho muito interessante, no ataque é um time que era muito, tentava ser muito direto e muito rápido e atacar a profundidade, aproveitar o espaço nas costas laterais, especialmente do Vinha do lado esquerdo, né, com o Rony atacando a profundidade, o Rony ali muitas vezes em duelos mano a mano contra o Léo Pereira, levou a melhor quando eram duelos físicos, assim, que ele recebia a bola na profundidade ali, geralmente o Atlético, ele conseguia progredir pelo lado esquerdo com Scarpa, com Coelho por ali, e dali acionava o Rony em velocidade. Então, o Atlético mostrou armas para vencer o Flamengo, né? Eu acho que assim, já
a gente já teve essa noção, essa percepção de que para você vencer o Flamengo, como foi no caso mais recente, o Santos, é um jogo de erro zero. Um jogo de erro zero e que você tem que ser eficiente lá na frente. O Santos até perdeu muitas chances, acabou que no final ele ainda teve uma outra chance que foi a que precisava, porque caiu no pé do craque do time do Neymar, e num jogo de erro zero defensivo, praticamente que o Santos teve. O Santos conseguiu vencer o Flamengo e tem que ser assim contra o Flamengo, cara. Porque no primeiro deslize, eu lembro que num lance no primeiro tempo do jogo do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Atlético, que foi um dos poucos momentos ali que o Atlético, os encaixes meio que tiveram problemas ali, ficaram jogadores sobrando na marcação. Eu lembro que foi um lance, uma transição do Flamengo assim, com o Atlético puxa um contra-ataque, aí você tem um erro de passe, o Coelho tá muito cansado, ele não volta para marcar, o Alan aproveita que o Coelho não estava marcando ele, avança com a bola descoberta, e aí tipo, você começa a ter aquelas compensações, o jogador ele tem que abandonar o encaixe dele para ir pressionar a bola, e aí a partir disso você tem aquele efeito dominó, e nesse lance foi uma chance, se eu não me engano, foi uma finalização do... Eu acho que foi do Plata, não, foi do Bruno Henrique, talvez, uma finalização defendida pelo Everson, que é uma jogada criada ali pelo lado do campo a partir de um erro do Atlético. E é por isso que você não pode errar contra o Flamengo, porque é um time de uma qualidade técnica muito, muito acima dos outros times. Então, erros podem ser fatais contra o Flamengo. Podem não, eles são fatais. E vai ter que ser um jogo de um confronto de muita tensão para o Atlético. E o Atlético que vem no momento de tensão, né? O Atlético que não vem do seu melhor momento, né? Teve uma classificação muito, muito apertada contra o Bucaramanga, né? Nos pênaltis na Sul-Americana. Vem de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro para Bahia, Flamengo e Palmeiras, né? Lógico que você pode falar, pô, são 3 times que estão ali, 3 dos 4 melhores times do Campeonato Brasileiro até aqui, né? E sim, é verdade. E eu acho que o Galo não é do nível desse time, só que você vir de 3 derrotas seguidas, mais uma classificação que foi muito. Que apesar da classificação, né, foi um confronto com o Atlético, foi muito criticado e muito questionado, né? Tirando o primeiro jogo contra o Bucaramanga, o Atlético em competições nacionais não venceu ainda desde a volta do Mundial. Só que, como eu disse, eu acho que tiveram pontos muito positivos nesse duelo contra o Flamengo e que já me deixam curioso para esse confronto, né? Que é o último jogo dessa primeira perna, né? Das oitavas de final, jogando na quinta-feira. Então, como eu disse, eu estou muito interessado. E só para completar uma coisa do Flamengo, que eu também estou curioso para ver como eles vão, como eu disse no meu vídeo de análise tática do confronto, é como o Flamengo vai quebrar essa marcação individual do Atlético, e eu acho que passa muito pela utilização dos pontas, jogadores de drible, de 1 contra 1 abertos, porque acontecia muitas vezes, o Flamengo estava com seus jogadores mais talentosos no meio do campo, e no meio do campo é meio complicado porque você geralmente recebe a bola de costas, é muito difícil, ainda mais quando você tem uma marcação individual que tá muito encaixada e que tá muito apertada ali o Galo tava muito em cima, né? Por exemplo, o melhor exemplo que eu tenho é o jogo do Arrascaeta. O Arrascaeta não conseguiu receber uma bola e girar praticamente durante todo o jogo, porque toda vez que ele recebia a bola de costas, o Alan Franco já estava em cima dele. Ou seja, se o Arrascaeta tentasse girar, era muito difícil ele vencer esse duelo do Alan Franco, e porque o Alan Franco já estava com uma posição estabelecida, ou ele tinha que recuar a bola. E aí, o Flamengo, o que aconteceu? O Flamengo, por dentro, não tinha jogo, e pelos lados, você tinha um apoio dos laterais. E aí a questão é a seguinte: você tem um apoio dos laterais que nem tinha um corredor escancarado para eles atacarem, porque uma coisa é, se você conseguiu atrair o time adversário para o meio, abriu espaço no lado, você tem uma bola descoberta para um lateral fazer um cruzamento, e você tem jogadores como o Bruno Henrique, como o Pedro ali na área, para colocar essa bola para dentro, é ótimo. Só que no caso do Atlético, como eu falei para vocês, os alas batiam de frente com os laterais, né? Os alas do Atlético marcavam os laterais do Flamengo. Então nunca tinha bola descoberta para eles cruzarem. Eram geralmente situações de mano a mano que eles recebiam. Só que Varela e Vinha não são jogadores de mano a mano, não são jogadores que recebem no 1 contra 1 e vão driblar. São jogadores de chegar na linha de fundo para cruzar, cara. Então, assim, é uma característica diferente
de jogador. E eu acho que nesse jogo, principalmente como são duelos, principalmente marcado por duelos individuais, o ideal é você tentar nessas situações que você tem o jogador no mano a mano mesmo ali de frente e você explorar a característica do drible. E o Flamengo tem esses jogadores. O Flamengo tem o Luiz Araújo, que é um cara de característica de drible. O Plata tem características de drible. Eu acho que não é necessariamente aquele driblador assim, tipo, que vai balançar o marcador dele, vai cortar e vai achar um passe. Ele é um cara mais de velocidade, mas ele ainda assim tem o mano a mano. O Wallace Ian pode ser uma peça interessante para um jogador de personalidade, de iniciativa, de confiança para arriscar um drible, para arriscar uma jogada individual. Então, eu acho que o sucesso do Flamengo passa muito por esse entendimento do Filipe Luiz. Eu acho que você talvez possa utilizar um dos seus laterais como um terceiro zagueiro, e aí você compensa nesse lado que está o terceiro zagueiro. Por exemplo, caso o Varela seja esse terceiro zagueiro, você compensa com um ponta direita de 1 contra 1. Você coloca o Luiz Araújo mais aberto, mais espetado ali, para ele receber essa bola no mano a mano, e ele tem aquela característica de chamar no 1 contra 1, cortar e bater. E eu acho que isso pode ser um desequilíbrio grande a favor do Flamengo. Mas essa foi a minha análise desse confronto. Como eu falei para vocês, deixei por último, porque além de, na ordem cronológica, ser o último confronto, é o que eu acho mais interessante, é o que eu estou mais ansioso, principalmente do ponto de vista estratégico, porque, como eu falei também no meu vídeo de análise tática, o Cuca é um técnico muito conhecido por essas competições de mata-mata. É um cara que gosta desses ajustes, né, de jogo a jogo, né? Eu lembro que na Libertadores de 2020 dele com o Santos, essa marcação por encaixes individuais era muito já forte, né, no estilo de jogo do Cuca, né? Eu lembro dos confrontos contra Grêmio e contra Boca Juniors, né, que se tinha encaixe de marcação, e os duelos que ficaram mais lembrados naquela campanha foram contra o Grêmio, ali que você tinha o Alisson marcando o Jean-Pierre, que na época era esse jogador criativo, cerebral do Grêmio, e no caso do Boca Juniors era o Tevez, e eu lembro que o Alisson foi o jogador que fez essa marcação individual e foi muito bem ali, mas muito por conta dessa ideia que o Cuca tem de individualizar ao máximo esses duelos. São duelos individuais que você não tem muitas trocas de marcação, né? Que é aquela situação do jogador ele ir para o outro lado do campo e aí o jogador tá marcando ele fala, não, você vai e eu fico nesse aqui. Não, você tem perseguições longas, você tem os jogadores são fiéis aos encaixes de marcação deles. Então, essa foi a minha análise desse confronto, rapaziada. Se eu tivesse que chutar, eu acho que vai dar Flamengo, mais por conta do Flamengo ser o melhor time. Assim, eu acho que em algum momento o Galo vai errar. E aí o problema é que quando você erra contra o Flamengo é fatal. Mas eu acho que o Galo tem plenas condições de se classificar. Vai ser um confronto muito interessante. Mas essa foi a minha análise dos confrontos da Copa do Brasil. E esse foi o Tabelando Ideias desta semana, rapaziada. Semana de volta da Copa do Brasil, dos jogos de ida. Semana que vem, na segunda-feira, teremos o Tabelando Ideias. Vamos falar bastante sobre essa primeira rodada e projetar os jogos de volta. Tô vendo ainda com o Jaime a viabilidade de nós fazermos uma live ou um programa ali na quinta-feira, na sexta-feira, né, da semana que vem, especificamente sobre os jogos, né, para tentar ter uma repercussão mais imediata dos confrontos da Copa do Brasil. E deixe nos comentários seus palpites, quem você acha que vai passar nos confrontos, sua opinião, se você discorda de algo que eu falei aqui, se você tem algo a acrescentar. E é isso, então. Se inscreva no canal, sininho da notificação para não perder os próximos vídeos que estão chegando. Me sigam, vou até tirar aqui da tela para vocês verem aqui, ó, @guilherme.analista. Me sigam no Instagram, porque lá eu estou postando as novidades do canal. E acabamos tendo um probleminha com a identidade visual do canal, ainda deu uma adiada, era para a página ter saído hoje,
só que tivemos um problema. Mas fiquem ligados lá que assim que sair a página eu vou soltar lá. Tá ficando iradíssima a identidade visual, rapaziada. Thumb nova, logo nova. Vai ter muita coisa. Vai bombar um Instagram lá do Decifra Futebol. Vamos postar conteúdo de vídeo curto. E aqui no YouTube, como você já sabe, é conteúdo quase todo dia, minha rapaziada. Deixem um like, compartilhem esse vídeo. E tamo junto. Até uma próxima. Um beijo para vocês.